Também que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós nesse tempo de reflexão. Que Deus torne o nosso coração um solo fértil também para a palavra que é dele. Amém. No mundo que vive de aparências, valoriza-se mais o aparecer do que o ser. No mundo que vive de aparências, valoriza-se mais o aparecer do que o ser. Imagina que você está na sua casa, você liga a TV e está passando um programa novo que você nunca viu. Você começa a assistir aquele programa e se trata de um reality show, como tem tantos na TV hoje em dia. E ele começa a retratar a vida de uma família. Ele começa a trazer um modelo, por assim dizer, de uma família ideal. E eles vão filmando aquela família no dia a dia, vão até o trabalho do pai, tem o seu trabalho estável, boa colocação. Vão no trabalho da mãe, ela também com um bom trabalho, estável, tudo se encaminhando bem. Aquele pessoal começa a filmar os filhos na escola, os filhos irrepreensíveis. Quando os pais são chamados, é só elogio. Imagina a diretora chamar teus filhos só para elogiar. Família ideal. Aquela família, quando chega em casa durante aquela noite, se sentam na mesa de jantar e cada um começa a compartilhar das alegrias do seu dia. E você olha, que incrível, que família ideal. E eu me pergunto quanto que a minha família parece com isso, ou quem sabe a sua parece com isso. O problema começa a surgir quando aquelas câmeras elas são retiradas do dia a dia. E aqueles filhos que se comportavam tão bem, acho que mudaram. Aquela conversa na mesa não é só elogio sobre o trabalho, agora começa a surgir algumas queixas, algumas incomodações do dia a dia. Aquele casal que é tão harmônico, na frente da câmera, tem lá seus arranca-rabo, como dizem por aí. O que será que mudou? O que será que mudou nessa família ideal? Ou será que aquilo foi um personagem criado, uma história criada para vender na TV? O quanto que a nossa família e a nossa vida é considerada ideal, pelo que se espera por aí. Claro, a gente pode sonhar, e eu fico feliz que hajam famílias muito harmônicas, e que as coisas acontecem e funcionam realmente muito bem. Boa comunhão, bom relacionamento, graças a Deus por isso. Mas quantas famílias de cada um de nós que não são exatamente assim? Que têm seus dilemas, têm suas crises. O quanto que apresentar uma família ideal para os outros não é só para os outros, mas quando os outros não estão perto, parece que muda. Claro, a gente também não deve se acomodar com as crises que a gente passa na nossa casa, no nosso trabalho, no dia a dia. A gente não pode se acomodar, a gente tem que lutar por um amanhã melhor, por uma família mais harmônica, para as coisas fluírem, claro que sim. Mas quantas vezes que a gente luta para que isso aconteça, só para os outros verem. Eu quero mostrar para o outro, eu quero mostrar para o meu vizinho que a nossa família funciona muito bem. Eu quero mostrar para os outros que meu emprego é melhor do que o dos outros. Os outros precisam ver. Os outros precisam reconhecer. Por isso, no mundo que vive de aparências, valoriza-se mais o aparecer do que o ser. Naturalmente. Valoriza-se mais o aparecer do que o ser. Quantos contos de fada não são vividos por aí? Longe da vida real. Mas a propaganda que a gente passa é outra. Jesus lá no Sermão do Monte, eu quero te convidar a você abrir a tua Bíblia, lá em Mateus 7, se você tem sua Bíblia. Jesus ele vai trazer uma situação muito interessante que vai enfatizar a importância que é colocada mais realmente no ser algo. E não se preocupar logo em primeira instância em aparecer ou aparentar algo. Porque o ser e o aparentar é consequência. Mateus 7, versículo 15 até o 23. O Evangelho traz alguns textos que são muito animadores, mas também traz outros textos que são bem duros. Então, o Evangelho tem dessas situações, e esse é um daqueles textos
duros que a gente lê na palavra. Mateus 7,15 em diante diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dá frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos então me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos até demônios, e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Até aqui esse nosso texto, que Deus nos dê entendimento também sobre essa palavra. É interessante que o texto paralelo que vai ser trazido lá no Evangelho de Lucas, ele não traz essa exortação somente quando começa aqui com falsos profetas, mas o Lucas ele é mais amplo e traz ele para todas as pessoas. Ele diz, não só limitado agora a um pequeno grupo, mas todos, Lucas 6:43 em diante. Então essa exortação de ser identificados por seus frutos, ele não é só para falsos profetas. Ele agrega inclusive também na tua jornada e na minha jornada. Pelos frutos vocês serão conhecidos. Pelos frutos te conhecerão. Jesus começa no texto aqui de Mateus 7 alertando: cuidado então, cuidado com os falsos profetas, porque eles têm uma boa aparência, eles têm um bom discurso, e se você olhar somente para a embalagem, você diz: uau, uau. Mas o conteúdo pode ser bem duvidoso. Jesus alerta: abram os olhos, fiquem atentos a quem vocês ouvem, e estejam atentos às pessoas que vocês seguem. Cuidado com as pessoas que são referências para cada um de nós, cuidado. Não se deixe enganar no primeiro momento pelo exterior, que pode ser manipulado, pode ser maquiado, mas o interior, bem diferente. O próprio texto vai dizer, Jesus dizendo: eles vêm vestidos a vocês com peles de ovelhas, mas por dentro lobos devoradores, não preocupados com o rebanho, mas preocupados em se aproveitar do rebanho. Cuidado, não se deixe enganar, sejam cautelosos, filtrem bem. Aliás, um parênteses, nesse tempo de rede social, é muito fácil você entrar em algum aplicativo ou entrar no YouTube e você vai ouvir aquilo que você quiser. Você ouve lá a verdade que você quiser consumir. Mas será que são todas verdades? Quantas coisas que nós temos seguido, ouvido, e a gente diz: olha, eu acho que isso aqui é a verdade, mas ela é desconectada totalmente da palavra. Então nem tudo que a gente ouve por aí, uma boa eloquência, um bom discurso, uma boa apresentação, um bom espaço, isso não é filtro para dizer que aquilo vem do próprio Deus. Pode ser a situação de lobos vestidos como ovelhas. Não se deixe enganar, não se empolguem demais pelo exterior, não se empolguem. O texto bíblico, Jesus ele traz esse descompasso aqui, entre o ser e o aparecer. E essa pergunta agora não recai somente, então, olhando também para Lucas, para os falsos profetas, que há hoje em dia, mas também recai sobre a tua vida e sobre a minha vida, sobre o que nós temos vivido. Como tem sido a nossa trajetória? Ela é uma trajetória de aparência para os outros verem?
Uma construção que a gente faz para ser bem quisto, bem aceito, ou entrar num padrão. O quanto que é construído quem nós somos. Quem nós somos de verdade. Eu tenho absoluta certeza, se você ligasse para a Gabriele agora, ela ia falar algumas coisas sobre mim que você não imagina. Algumas crises que nós temos. Minha esposa sabe disso assustadoramente melhor do que vocês. Que bom que só ela sabe de algumas coisas. Fico contente. E que ela continua casada comigo assim mesmo. Mas o quanto que a gente precisa aparentar algo. Que ele não é simplesmente um fluir natural de quem nós somos. Por isso as redes sociais hoje em dia elas são muito tentadoras nisso, porque a rede social ela te faz criar um personagem ideal conforme as pessoas querem consumir. Seja um personagem individual meu, minha rede social, eu coloco nela o que eu quiser, faço o discurso que eu bem entender e eu apresento algo. Que posso ser eu de verdade ou pode não ser. Então não são a 2 cliques numa rede social que você descobre quem é quem. Não é por aí. A gente pode criar padrões e criar um personagem como família. Para mostrar para os outros que nós temos uma família super harmônica, especial e... Uau, um bom exemplo. Será que é? A gente também nesse meio social a gente pode apresentar inclusive uma redentora ideal. A rede social está aí para isso. A gente faz uma baita propaganda, a gente pode fazer. Mas nós sabemos que nós temos também as nossas lutas. A gente erra, nós somos igreja, a gente quer acertar, mas erra. A gente erra, acontece. Não queria, mas a gente erra. Mas o quanto que a nossa motivação ela é somente para apresentar algo de novo para os outros. E a pergunta é, quem é você e quem sou eu de verdade? O que você e eu temos vivido que é real e é construído para os outros? O que é real? Jesus vai falar aqui nesse texto de Mateus de que essas serão reconhecidas por causa e por meio dos seus frutos. Uma árvore é reconhecida como boa ou ruim pelo meio dos frutos que ela vai dar. Não só pelo exterior que você olha e diz, uau, que árvore linda. Mas se você experimenta o fruto, não é tudo aquilo. Você reconhece pelos frutos. Não por uma apresentação de alguns minutos. Por exemplo, no meu caso, você não vai me conhecer exatamente aqui por causa de uma fala que eu vou ter em torno de 30 minutos. Você não vai me conhecer assim. Uma parte sim. Mas o convívio, o conhecer é muito mais profundo. Muito mais. Vai muito além. Não é por meio de postagem em rede social que a gente descobre quem é quem. Alguns sim também. Alguns casos aí são bem... assustadores. A rede social está aí para estragar a vida de muita gente também. Mas quais são os frutos que a nossa vida tem gerado? Quais são os frutos que brotam naturalmente da nossa jornada? O que aparece? Quem é você? Quem sou eu? De verdade. Sem precisar mostrar nada para ninguém, sem precisar criar um personagem ideal. Eu de verdade. Jesus fala que uma árvore será reconhecida por meio dos frutos que ela dá. Aliás, o próprio texto, a segunda parte aqui de Mateus, imagina outra cena, porque ele vai contar aqui de que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então imagina a situação, aparecem pessoas para Jesus agora e elas começam a conversar com ele. E vão dizer, Jesus, no teu nome nós profetizamos, sabia? E Jesus vai dizer, sei. Jesus, você sabia que no teu nome a gente expulsou até demônios? Ele vai dizer, sabia. Você sabia que no teu nome a gente fez até milagres? Até milagres aconteceram por meio da minha vida. Jesus vai dizer, estou sabendo. Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Como assim não conheceu? Como assim não nos conheceu, mas nós profetizamos o teu nome, nós falamos o teu nome, nós expulsamos demônios, houveram milagres por meio da nossa vida. Como assim o Senhor não me conhece? Como assim?
É incrível porque mesmo um aparentar piedoso, fervoroso, e até algumas coisas que surgem, podem ser trabalhados. Podem ser. Porque em última instância o milagre quem faz acontecer é o próprio Cristo, Ele que gera o milagre. Independente de mim ou de quem fizer, o milagre é gerado por causa de Cristo. Eu somente sou um instrumento do milagre de Deus. Mas o quanto que a minha vida ela conecta com a palavra. Você imagina, um dia eu ouvi uma fala de uma pessoa dizendo, quem sabe a gente vai se espantar por quem nós vamos encontrar no céu e por quem a gente não vai encontrar. Assustador, né? Profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, milagres, nunca os conheci. Sabe, esse nosso caminhar cristão, esse nosso lado piedoso, fervoroso, o quanto que ele é uma expressão natural de quem nós somos. Natural. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Aquilo que está dentro de nós, isso transborda naturalmente. O quanto que esse nosso ser fervoroso, ser piedoso, ele é uma expressão de quem nós somos ou ele é uma construção para os outros verem? O quanto que é? E só Deus pode filtrar no teu coração e no meu. Isso é Ele que faz. Pode ser feitas muitas coisas no nome do Senhor sem não serem verdadeiramente transformadas pelo Senhor. Texto duro de ser lido. Duro de ser lido. Aparências e construções são ilusórias. Passam. Mas aquilo que nós somos acaba naturalmente em algum momento vindo à tona. Isso aparece. Quem nós somos aparece. Como diz a sabedoria popular, uma hora a casa cai. Para todos nós. Se a gente cria um personagem. Quem nós somos? A palavra diz assim, pelos frutos vocês os reconhecerão. É interessante porque aqui é colocado não a questão de dar fruto ou não, mas é falado sobre a qualidade desses frutos. Porque uma árvore ruim, a árvore ruim ela dá um fruto ruim, mas uma árvore morta não dá fruto nenhum. O que dá fruto ruim é uma árvore ruim. Então o cheque aqui é colocado assim, qual a qualidade do fruto que está sendo gerado? Não forçado, gerado. Porque frutos não somos nós que damos, os frutos eles são gerados a partir de nós por meio da palavra. O galho não manda que o tronco dê fruto nele, mas ele naturalmente, por estar conectado com a árvore, ele vai frutificar, naturalmente. Tive agora de férias na casa dos meus pais, lá em Pomerode, e atrás da pousada meu pai gosta de plantar ele tem um pomar, que daí o pessoal que vai lá na pousada, mora em cidades grandes, gosta de passear no meio das árvores, colher fruta, colher banana, laranja, coisa nada. Minhas filhas, inclusive. Aí quando a Letícia e a Luísa chegam lá, a primeira coisa, vamos para a trilha. Tá bom, vamos para a trilha. Aí o avô leva. E daí quando chega numa época boa, quando começa a dar tangerina, que é muito bom, tem aquelas boas, tem aquelas que são bem fedidas, né? Daí ela vai lá, pega uma tangerina para mim. Qual? Essa lá. Daí o disse, aquela não dá. Mas é bonita. Aquela está doente. Mas por fora estava bonito. Daí eu falei, pai, mas como é que está doente? Cara, está bonito. Ele falou, o problema é que na hora que estava começando a dar os frutos, veio uma mosquinha, veio um pulgão, e aí pegou, botou ovos ali e contaminou a árvore inteira. Ele falou, se você abrir uma tangerina dessa, você vai abrir ela e não dá para comer isso. Apodreceu, de dentro para fora. Mas se você pegar aquela, dá. E engraçado, era a árvore mais feinha assim, né? Ela estava toda torta, tanto que tinha. Ele falou, aquela pode comer, aquela é boa. Nem tudo que aquilo que está bonito no exterior é no interior. Gálatas 5, um texto muito especial, quero ler uma parte com você. Gálatas 5:16 vai dizer, por isso vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja aquilo que é contrário do Espírito, e o Espírito o que é contrário da carne.
Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. João 13,35 diz: se tiverdes amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Amor uns pelos outros é a grande chave, é o grande demonstrar de estarmos conectados em Cristo ou não. Vocês serão reconhecidos pelo amor que têm uns pelos outros, não pelos milagres, não pelos alvoroços, não pelo apresentar. Não é pelo exterior, é pelo amor, pelas pessoas. Pelo amor. Resplandecer a Cristo. Amar as pessoas. Quando eu leio esses frutos do Espírito e os frutos da carne, também me inquieta. Porque eu fico me perguntando quais frutos têm sido gerados na minha vida. Quais têm sido gerados na tua e na minha vida. O fruto do Espírito só aparece como uma consequência de um relacionamento com Jesus. Você não consegue forçar ou dizer: a partir de hoje eu irei ter o fruto do Espírito, que é a amabilidade. Hoje eu terei. Não. Frutos, eles são gerados. Eles são consequência de uma caminhada e conexão com o próprio Jesus. Então, se existem frutos que nós temos dado que não conectam com o Espírito, nós temos que, a grande chave é: volte para Cristo. Volte para Cristo. Ele que transforma a nossa vida. Ele que faz gerar outros frutos. E por mais que eu ou você, nós queiramos mostrar algo, isso acontece naturalmente. Só o Espírito gera os frutos do Espírito. Só Ele gera os frutos dele. A Islã não gera frutos do Espírito. O Espírito gera frutos do Espírito. Se deixar que o Islã gere frutos, é só frutos da carne. Ponto. Falho pecador. Tentando acertar e errando. Por isso, para nós darmos frutos, para nós sermos essa árvore que dá bons frutos, para nós podermos experimentar esses frutos do Espírito, a única forma é o Espírito gerar isso em nós. É a única forma. A única forma. E se você e eu nós temos vivido e aparentado algo construído, eu quero te lembrar que fruto é consequência. Não adianta forçar. Sejam frutos bons ou maus, eles aparecem. Isso é animador. Isso é animador porque a gente pensa: tanta maldade no mundo, tanto fingimento que há no mundo, tanta aparência, uma hora a casa cai. Animador. Mas a casa cai minha e tua também. Todos nós. Animador, mas assustador. Assustador. Uma hora a verdade será revelada e desnudada perante o trono eterno de Deus. Animador e assustador. Quais são os frutos que a nossa vida tem gerado? Também é um bom termômetro para saber como tem sido a nossa jornada. O que tem fluído de nós? Mas eu sou assim mesmo. Quando eu sou assim mesmo, vai contra princípios do Evangelho? Não dá. Mas eu sempre fui assim. Então está na hora de mudar. Simples, porque desconecta com o Evangelho. O Evangelho mostra o que é certo e errado, não o que eu acho que eu sou. Ele que mostra, Ele que transforma.
Outra parte boa é que se você está ouvindo isso hoje, se eu estou ouvindo isso hoje, e esse texto incomoda muito a mim também, eu quero dizer que ainda hoje é tempo de haver uma transformação. Eu quero dizer que não existe uma árvore tão arruinada, que Deus diga assim, essa aqui não dá mais. Porque hoje ainda é tempo, sabe, hoje ainda é tempo. A gente ainda não foi cortado e lançado ao fogo, ainda não, graças a Deus por isso. Então eu quero dizer que ainda hoje é tempo de clamar ao Senhor para que Ele transforme a nossa vida. Ainda hoje é tempo. E não é você sair daqui apenas com, eu acho que também tem um pouco da nossa disposição para vivermos algo novo, mas isso tem que partir de dentro para fora, de dentro para fora. E aí você amar as pessoas é uma consequência, você ser mais paciente é uma consequência. Teremos lutas, sim, mas não precisa botar agora num papelzinho, olha aqui, hoje eu tenho que tomar cuidado em ser mais amável. Puxa vida, mas amanhã não preciso, amanhã eu só preciso ser mais paciente, beleza, não. Flui naturalmente de quem nós somos. Meu clamor é que Deus, Ele exponha quem você e eu somos, e nos transforme à imagem e semelhança dEle. Que Ele nos desnude, sem máscara, sabe? Para que a gente possa ser mudado por Ele. Que haja um milagre na tua e na minha vida. E eu peço que haja um milagre na minha vida também, a cada dia. Para que a gente possa aparecer menos. E sermos mais. Tem uma frase de um pastor chamado Martin Lloyd-Jones, um grande teólogo que faleceu em 1981, que diz: o evangelho cristão, ele põe toda a sua ênfase sobre a questão do ser, não sobre a questão do fazer. Ser é mais importante do que fazer. As atitudes são mais importantes que os atos. Somos cristãos e as nossas ações são resultados desse fato. Afinal, vivermos a nossa vida diária, o tempo todo estaremos proclamando exatamente aquilo que nós somos. Leia de novo. Ao vivermos nossa vida diária, o tempo todo, estaremos proclamando exatamente aquilo que somos. A nossa vida inteira serve de expressão e proclamação daquilo que realmente somos. Realmente somos. A transformação vem de dentro para fora. E aí vai fluir naturalmente. Naturalmente. Nosso dia a dia, a forma que a gente trata, eu que eu trato a minha esposa, minhas filhas, você trata a tua família, a forma que eu trato as pessoas aqui na comunidade, isso flui, sabe? Naturalmente. Meu clamor é que nesse ano de 2022, o nosso foco não seja aparecer, mas apontar para Cristo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que nesse 2022 o nosso foco não seja aparentarmos algo, mas sermos algo. Sermos. Porque aí o aparentar é consequência de quem nós somos. E que nesse 2022 sejamos transformados à imagem de Cristo. Que Ele faça um milagre na tua e na minha vida. Só assim. Só quando Cristo nos transformar inteiramente, geraremos bons frutos. Tem quedas no caminho? Tem. Todos nós temos. Mas são quedas, não são uma vida caída. Viver com Cristo é a única chave para sermos árvore que dá bons frutos. Quero te convidar para nós termos tempo de oração, se você pudesse colocar de pé. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra mostra, sim, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Mas obrigado, Deus, porque também nós lemos trechos da palavra que são extremamente duros, Pai. Obrigado porque eles também são uma expressão de que o Senhor não nos quer como estamos, mas o Senhor quer transformar inteiramente a nossa vida. Obrigado, Deus, porque é lei e evangelho. Deus querido, o Senhor sabe como cada um de nós tem caminhado. O Senhor sabe quantas vezes é tão doloroso a gente querer mostrar o que nós não somos só para os outros acharem bom ou legal.
Quantas vezes, Pai, nós olhamos para a Tua palavra, a nossa vida está tão desconectada disso tudo. Nossas vidas, Pai. Não é a vida dos outros, é a nossa vida, a minha vida. Tempo de culto é pedir, tem misericórdia de nós, Pai. Porque os frutos da carne tantas vezes se manifestam com tanta força, mas do Espírito parece que ficam guardados por domingo. Obrigado, Pai, que diante de Ti nós podemos ser quem nós somos. Claro, Pai, buscando transformação a cada dia, não nos acomodando com o pecado, com os erros da jornada. Mas o Senhor me conhece, o Senhor conhece cada um de nós. E meu clamor, Deus, é que aquilo que nós aparentamos e caminhada contigo, caminhada de família, caminhada individual, rede social, presencial ou não, e seja uma expressão natural de quem nós somos. Esses somos nós. Porque quando o Senhor habita em nós, isso flui, Deus, não dá para segurar. Que flua de nós, Pai. Obrigado porque nós não podemos gerar esses frutos do Espírito por nossa força, mas nós clamamos, Pai, faz um milagre. Faz um milagre. Transforma as nossas vidas, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Obrigado, Pai, por esse ano que está começando, Pai, um mês já foi, mas a cada dia da nossa caminhada, o Senhor vai nos transformando, para que possamos mais ser do que aparecer. Faz um milagre, Pai. Faz um milagre na minha vida, faz um milagre na vida de cada um de nós. Sem Ti nada podemos fazer. No nome do Teu Filho Jesus, amém.